Tiago Valenciano, cientista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. É um prazer, uma satisfação falar com vocês novamente. Tiago, como o eleitor brasileiro, de modo geral, encara a entrada desses outsiders, desses personagens ou essas personalidades que não têm uma relação direta com a política, que vêm, por exemplo, da classe artística? O eleitor leva a sério esse tipo de eventual candidatura, ainda que a gente esteja falando agora de um recuo de Gustavo Lima? Olha, deu muito certo recentemente, sobretudo no Poder Legislativo. Nós temos vários exemplos de artistas que vieram para a política e aproveitaram a popularidade se elegendo. Eu posso citar o caso mais emblemático do Tiririca. Às vezes a gente esquece que o Tiririca é um parlamentar artista. Depois que ele foi se consolidar como um político quase de carreira, porque ele está indo para o quarto ou quinto mandato já de deputado federal. Então, a entrada de políticos, o Netinho também, né, disputou o Senado, né, o cara do pagode, o Renner da dupla com o Rick já foi candidato a senador também. Então, esse fenômeno de ter candidatos na política vindo da música ou de outros setores das artes é quase que comum no Brasil, mas para cargos de expressão menor e principalmente no Poder Legislativo. Poder Executivo, alto escalão, Presidência da República, é a primeira vez que a gente vê algo nesse sentido nos últimos anos. Nesses 40 anos de democracia do Brasil, somente o Silvio Santos fez essa tentativa lá em 1989. Agora, essa vinda do Gustavo Lima poderia, sim, de fato, mexer um pouquinho no tabuleiro político, porque ele tem algo que é muito relevante para a política brasileira na atualidade, que é influência e popularidade. Com o advento da pré-campanha, em que os políticos fazem uma pré-campanha mais alargada, ou tem uma dificuldade muito grande de se sustentar no meio político em virtude de uma pré-campanha, o fato de você colocar o nome conhecido, você sai muito na frente. E o Gustavo Lima sofreu com o veneno da política, aquilo que a política oferece para as pessoas que querem entrar nela. Qual que é esse veneno? O veneno do fake news, do descrédito público, de descaracterizar um personagem que tem uma carreira na música muito consolidada no Brasil. Enfim, ele entrou para jogar num campo da política, eu diria o bom e velho Pierre Bourdieu. Quando você passa a ingressar no campo da política, você tem que saber jogar as regras do jogo naquele campo específico. E aí, quando você vem de fora, enquanto um outsider, que às vezes não consegue jogar essas regras do jogo, você acaba pagando os pecados logo de saída. E foi isso que aconteceu com ele, né? Várias pontas soltas aí tentando acabar com a reputação e a moral de artista que o Gustavo Lima tem, transferindo isso para a política. Por isso que ele fez esse recuo estratégico. Deixa para lá, não vou me envolver nisso nesse momento. Ele ainda é jovem, tem muita lenha para queimar enquanto artista. É um artista consagrado, um dos cachês mais caros do Brasil na atualidade. É um artista que as pessoas param para assistir. Nesse momento ele quer ficar mais focado nos continuar com a artística que vai ser muito duradoura, porque não é um fenômeno de internet, é um fenômeno fugaz. Ele veio para ficar, ele tem sucesso atrás de sucesso, para depois, quem sabe, voltar a pensar nessa política com mais frequência. Tiago, em fevereiro de 2018, Gustavo Lima postou aquele vídeo lá nos Estados Unidos, segurando um rifle, né, uma arma longa, automática, defendendo a revogação do Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. A gente sabe que essa é uma das principais pautas da direita brasileira hoje, e mais especificamente da direita, que tem como grande expoente Bolsonaro, porque a gente costuma colocar a direita como algo uniforme, né? Mas quando a gente fala mais especificamente em relação ao armamentismo, a gente está falando aqui daquele grupo que gosta mais, que se identifica mais, né, com as políticas defendidas pela família Bolsonaro, por pessoas mais próximas de Bolsonaro. E a gente sabe também que o mundo sertanejo, essa relação com o agro, isso tudo remete à direita aqui no Brasil, aquilo que a gente identifica como direita no Brasil. No caso de Gustavo Lima, ficou claro, ficou evidente que ele seria sim um representante da direita, uma pessoa que conquistaria os votos do eleitor
que se classifica, que se identifica como eleitor de direita? Por que eu pergunto isso? Porque Gustavo Lima acabou de dizer que não está em nenhum dos dois lados. Ele é uma pessoa ali totalmente imparcial. Ele usou esse termo, imparcial, nesse vídeo que ele gravou desistindo da candidatura. Certamente a campanha do Gustavo Lima estaria mais voltada à direita, ou ele já se identifica com isso, ainda que involuntariamente. O fato de ele se colocar como imparcial nesse momento tem dois aspectos simbólicos. O primeiro é que, quando ele nem entra na carreira política, que foi cogitada recentemente e já sai dela, ele quer se manter enquanto pessoa, figura pública, que conversa com todos os públicos. Afinal de contas, ele continua sendo um produto que eu acabei de pontuar, muito consumido, e que é um produto que não precisa e não deve ter uma ideologia política carimbada para que as pessoas possam consumir. Afinal de contas, ele faz música e, independentemente do estilo político ou da ideologia política que o cidadão tenha, ele pode gostar da música que o Gustavo Lima faz. Portanto, quando ele fala que ele é imparcial, ele já cria uma defesa, gera uma barreira e diz o seguinte: tô aqui para cantar para todo mundo, não me interessa se você é de direita, de esquerda, eu sou esse produto musical e eu quero ser consumido por todos os brasileiros. Então, esse é um aspecto dessa fala do Gustavo Lima. E o segundo aspecto dessa fala dele remete muito àquilo que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, que é uma convergência ao centro. Essa polarização política radical entre direita e esquerda arrefeceu um pouco nos últimos meses. As pessoas estão tentando buscar um equilíbrio, uma ponderação maior em relação aos assuntos. Políticos já estão se posicionando nesse sentido. Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, já se posicionou ao centro há pelo menos um ano. Ou seja, ele já está querendo converger ao centro. O próprio Tarcísio, que é um desses apontados que a gente viu agora no chat, uma participação, é um político que está ligado à direita, mas quer atrair o eleitor do centro, porque é um ponto de vista e uma questão estratégica. Se ganha a eleição para a presidência da República no Brasil no ano que vem, conversando com o centro que estava desagradado com o Bolsonaro, por isso, no limite, a maioria optou pelo Lula no segundo turno em 22, e um centro agora que está começando a ficar desagradado pelo Lula, que no limite pode voltar a escolher um candidato mais à direita. Portanto, a fala do Gustavo Lima ela vai emplacar esses dois lados. O lado do artista e também o lado de que há um consenso na política brasileira de que as pessoas precisam continuar remetendo, conversar mais com o centro para conseguir atrair esse eleitor que o cidadão ainda não tem, ou o candidato da direita ou da esquerda ainda não tem. Antes de falarmos sobre esses 4 candidatos mais prováveis, uma última pergunta aqui sobre o Gustavo Lima. Como você interpreta esse fenômeno enxergando de fora? Gustavo Lima se assustou? Esse recuo é em razão dele ter chegado a flertar com um ambiente totalmente desconhecido. Quando ele foi se aproximando, ele viu que precisaria enfrentar aí questões complicadíssimas, duríssimas, que poderiam inclusive custar a carreira dele, a reputação dele? Não somente a reputação, custar essa carreira toda que você acabou de comentar, mas eu acredito também na boa-fé do Gustavo Lima, no sentido de que ele é estratégico e é um empreendedor estritamente estratégico. O que ele deve ter feito? Trabalhado com pesquisa de opinião pública. Aquela boa e velha pesquisa que todo mundo condena, que os políticos reclamam, que falam dos resultados, mas todo mundo faz todos os meses. Gustavo Lima deve ter contratado uma boa pesquisa quantitativa para saber a permeabilidade e a capilaridade eleitoral dele Brasil afora, e uma boa pesquisa qualitativa para entender qual persona ele usar na campanha. Quando ele viu que quantitativamente ele não estava conseguindo, de repente, entrar em espaços que já estavam ocupados por outros candidatos e qualitativamente o discurso dele não casaria, ele fez esse recuo estratégico, saiu de cena e deixou quieta essa questão dessa possível pré-candidatura à presidência no ano que vem. Portanto, ele também deve ter apostado nesse aspecto importante que os políticos negam o tempo todo, mas não deixam de fazer, que é uma boa e velha pesquisa para dar um norte aí nessa possível candidatura. Vamos analisar então o cenário aqui. Tarcísio de Freitas, governador em São Paulo, já foi ministro de Bolsonaro. Ronaldo Caiado, que chegou a protagonizar uma disputa com o bolsonarismo durante as eleições municipais em Goiânia. Ele chegou a dizer que aqui no Goiás não tem bolsonarismo, tem caiadismo, ou seja, é o meu território.
Ratinho Júnior no Paraná, que a gente pode dizer, talvez esse sentido de outsider venha também em razão da sua questão familiar, da projeção do pai dele, como a gente conhece, e o Flávio Bolsonaro, que tem o sobrenome Bolsonaro, e isso basta. A gente explica que é a pessoa aqui que tem mais a ver com o Bolsonaro dentro dessa eventual disputa aí de quem será o nome da direita brasileira. Desses 4 aqui, como você classifica a chance de cada um e quem seria o mais provável e haveria um apoio dos outros 3? Olha, a chance a gente passa pela família Bolsonaro, Michele, Flávio, quem sair do clã Bolsonaro é aquele que larga com maior capilaridade, larga com maior intenção de voto, porque você mesmo acabou de dizer, o sobrenome basta, explica tudo. Então fica mais fácil você carregar um sobrenome e ser herdeiro político daquele que de repente possa vir não disputar as eleições, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então já larga com uma ampla vantagem. Corre por fora o Tarcísio, que é o nome quase que de consenso, as pessoas gostam do Tarcísio, avaliam bem ele, principalmente esse eleitor de centro que quer, de repente, abandonar o Lula, porque de fato não conseguiu performar com o Lula na presidência da República, a economia piorou, ele está insatisfeito por algum motivo, então ele quer, ou ele está pelo menos com os ouvidos abertos para ouvir uma nova proposta, e a proposta do Tarcísio talvez seja aquela que mais converse nesse momento, olhando do ponto de vista da viabilidade eleitoral. Mas para isso o Tarcísio vai ter que fazer um exercício muito complexo, que é abandonar uma possível ou tranquila reeleição no estado de São Paulo e fazer um sucessor em São Paulo para não deixar o grupo político a ver navios. Então, o caminho que o Tarcísio tem para fazer estrategicamente falando é um pouco mais sinuoso, mas a figura política dele, talvez fora do clã Bolsonaro, é aquela que tem mais resultado para as eleições do ano que vem. Agora, correm por fora Caiado e Ratinho Júnior. O Ronaldo Caiado foi candidato lá em 89. Ele já foi senador da República, já foi governador de Goiás algumas vezes e já foi candidato em 89. Então, não sei até qual ponto o Caiado inspiraria essa renovação política que o eleitor, às vezes, está procurando por um produto que já é da própria política, que vivencia a política há 40 anos e um produto que já é um conhecido, já alguém que já disputou as eleições da presidência da República, o eleitor faz a conta do voto, olha lá, pera lá. Ele não vai se atentar que em 89 teve vários candidatos à presidência da República, o pleito mais disputado. Ele vai ver a votação do Caiado e falar, olha, se lá ele não ganhou, aqui ele não vai ganhar também. Então a conta matemática do eleitor vai ser muito racional nesse sentido. E o Ratinho Júnior é o que corre por fora. Talvez a grande vantagem do Ratinho Júnior nesse momento é ele não disputar uma reeleição no estado do Paraná, estar com a situação um pouco mais apaziguada estadualmente falando, e ter a vantagem do pai que entra na casa dos brasileiros via televisão, portanto ele se populariza, sobretudo em regiões que ele ainda não é tão conhecido assim. Mas, é claro, está mais para o clã Bolsonaro e em segundo lugar aí para o Tarcísio. Do direita e esquerda, e a gente sabe que quem decide é quem transita ali no meio, ora votando mais para a direita, ora votando mais para a esquerda. Não à toa, a gente passou por Lula, Dilma, Bolsonaro e voltamos para a esquerda. Ou seja, o poder de decisão está em quem está ali no meio. E a gente sabe que nas últimas pesquisas de popularidade do presidente Lula, houve uma reprovação muito grande. Quem votou em Lula no segundo turno, inclusive. Boa parte da classe média brasileira também reprovando, ou um índice baixo de aprovação de Lula. Nesse cenário, desses 4 aqui, qual que tem maior potencial, maior probabilidade de trazer votos que já foram do Lula, ou que foram do Lula em 2022? Tarcísio de Freitas, mandando de primeira. Ele quem tem mais essa possibilidade, exatamente por ter essa habilidade que eu comentei de conseguir conversar com outros setores. O brasileiro médio, ou que vive a classe média, ele como uma figura um cara ainda para ser queimado, né? O Tarcísio ele consegue chegar lá, ele consegue ter uma conversa com as outras pessoas, ele é muito bem avaliado fora do estado de São Paulo, por ter sido ministro do Bolsonaro e por ter esse bom diálogo aberto com todo mundo. Então o Tarcísio é a pessoa que fatalmente aí conversa melhor com todos e é aquele que vai ter mais capital político para poder crescer. Lula, se ele não vier candidato, vamos pensar nessa possibilidade.
O nome mais provável continua sendo Fernando Haddad? Há alternativa? Alguém fora Fernando Haddad? E qual a possibilidade real de Lula promover uma transferência de voto? Ele apontar o dedo e essa pessoa receber os votos ao ponto de se tornar um candidato forte? Desde 2020, com as eleições municipais, o PT está promovendo um trabalho de renovação dos quadros internamente muito interessante, elegendo jovens, isso eu digo jovens até 35 anos de idade, para vereança, deputado estadual, deputado federal. Então o partido já enxergou essa crise de liderança e essa necessidade de colocar pessoas novas para criar novas lideranças no partido daqui para frente, porque viveu muito à sombra do Lula e do Haddad, que em certo momento acabou ocupando o espólio político do agora presidente da República. Só que esse processo que o PT tem feito demora para acontecer, né? Não é um processo do dia para a noite. Esses jovens vão ter que passar ainda por Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, prefeituras de grandes cidades, governo do Estado, secretarias estratégicas, estatais. Então é um processo que demora um pouco ainda a acontecer. Por isso que o PT fica meio que sem saída. Ou você continua com o Lula, que é o mais provável do momento, ou arrisca com o Fernando Haddad, que já provou em algum momento que não deu certo lá atrás, numa disputa muito desgastada contra o próprio Bolsonaro. Fernando Haddad, que agora é ministro da Economia, ministro da Fazenda, está cuidando das finanças públicas do país e está olhando as coisas acontecerem economicamente falando, que o brasileiro tem criticado demais. E é o preço que o Lula tem está pagando, na verdade, quase que a prestação, tem sofrido quase que diariamente com as questões econômicas do país. E aí, quando você faz um cálculo rápido, o culpado disso tudo seria o Fernando Haddad. Então, é um personagem difícil de você conseguir transferir para o brasileiro que vai fazer análise política para escolher um candidato tão rapidamente. Não é somente a unção do Lula que vai contar agora, mas sim o currículo e o histórico que recente não tem entregado. Então, a crise de liderança que o PT tem passado nos últimos anos continua pagando essas contas também quase que diariamente, né? Ou seja, para encontrar pessoas que vão ocupar esses postos, que você não fique orbitando somente entre Haddad e Lula, uma dupla que com o Lula dá certo, com o Haddad naquela eleição lá de 18 acabou não dando certo, não. Tiago Valenciano, cientista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Valeu, a gente que agradece. Até a próxima.